Então vamos abrir em Mateus 6,19. Mateus 6,19. Em todo Mateus 6, Jesus dá uma descrição de como orar, dá uma descrição do que é que nós devemos fazer depois, quando oramos, devemos perdoar aos outros. Diz como é que devemos jejuar, explica-nos como é que devemos orar, onde é que devemos orar. Para quê? Para que o nosso Pai nos recompense. E depois chega a esta parte em que diz, Mateus 6,19: Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Uma das coisas que eu aprendi mais ultimamente é realmente confiar em Deus. E principalmente na área financeira. Confiar em Deus. Realmente, nós às vezes, não, eu tenho um bom emprego, eu tenho, tenho dinheiro no banco, eu tenho esta capacidade, aquela capacidade, aqueles bens ou os outros bens. Todos esses bens podem ser roubados. Todos esses bens podem ser minados. Mas se você tiver o seu coração em Deus, se você tiver a sua confiança em Deus, aí ninguém pode roubar. E é garantido que Ele nos vai abençoar. Ele nos vai abençoar. Ele declara várias vezes: sou eu que encho a tua boca de bens. Sou eu que encho a tua boca de bens. Portanto, depender de Deus é mais do que qualquer outra coisa. Depender de Deus para a saúde, depender de Deus financeiramente, depender de Deus para tudo nesta vida. Há uma passagem bíblica que diz orar sem cessar. Eu, ao princípio, a primeira vez que eu vi, mas como é que é possível nós estamos todo o tempo a orar sem cessar, quer dizer, estamos sempre a orar. Mas o que Deus estava a dizer era: confia em mim para dares tudo na minha mão, para orares por tudo o que fizeres. Se estás a trabalhar, ora. Se estás se vais dormir, ora. Se acabaste de acordar, ora. Se vais tomar banho, ora. Se estás-te a divertir em qualquer sítio, ora. Você diz, fogo. Pois, isso é depender completamente de Deus. Completamente. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Tudo fizeste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que é, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigada, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que em todas as coisas temos que confiar em ti. Na nossa área financeira, na nossa vida, no nosso corpo, em tudo, Senhor. Porque se dependemos de ti, nós somos mais que vencedores em todas as áreas. No nome de Jesus. Amém.
Glória ao teu nome. Eu quero-vos... Vamos abrir... Vamos abrir. Glória a Deus. Eu peço desculpa. 6, 7. Eu estou... Glória a Deus. 7, 8. Vamos ver uma passagem bíblica que eu sou sincero que estou à procura, em que no batismo de Jesus, vamos lá ver o batismo de Jesus. Vamos abrir em Lucas 3, 20. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21. Em Lucas 3, 21, nós vemos o seguinte. E aconteceu que, com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Existem duas ordenanças que Jesus nos deixou: o batismo nas águas e a Santa Ceia. O batismo nas águas é mostrar, não só para nós, simbolicamente, mas também um ato de grande espiritualidade em que mostramos ao mundo que deixamos o mundo e pertencemos a Jesus. A descida às águas do batismo é uma mudança de vida completamente. E a Santa Ceia é nos lembrarmos aqui sempre que Jesus morreu por nós, que Ele foi à cruz, que através do seu corpo e do seu sangue nós fomos perdoados, libertos, abençoados e temos direito à vida eterna. Mas Jesus não deixou só isso. Ele também recebeu o mesmo que Ele nos quer dar a nós. É impressionante que cada vez que nós falamos de Jesus, nós pensamos sempre, pronto, glória a Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é todo-poderoso e Ele esteve na Terra. Mas o mais impressionante é que Ele viveu na Terra como um homem normal até aos 30 anos de idade. E aos 30 anos de idade, aí Ele foi batizado. Aí o Espírito Santo desceu sobre Ele. E só, unicamente, quando o Espírito Santo desceu sobre Ele, só quando o Espírito Santo... Eu estou a dar ênfase, a reforçar o que eu estou a dizer, para você entender. Ele só começou a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, aos 30 anos de idade, depois de ser batizado e depois de receber o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Ele foi levado pelo Espírito logo a seguir a ser tentado no deserto, para entender a pressão que nós sentimos, nós humanos.
Muitas das vezes somos levados por aquilo que nós vemos com a nossa vista, a querer desejar isto, desejar aquilo. Nós somos tentados muitas das vezes a ceder perante circunstâncias que nos estão a acontecer, perante sintomas que sentimos. E Jesus nos mostrou que nós podemos resistir a isto. Por isso é que ele diz, resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Depois de Jesus ter sido tentado pelo diabo, o diabo se ausentou dele e os anjos vieram e serviram. Mas a partir desse momento, ele começou a fazer a obra do Pai, pregando por todo o lado e fazendo curas e milagres, atrás de milagres, expulsando demónios. Ele mostrou o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, só quando recebeu o Espírito Santo de Deus Altíssimo. É impressionante que nós temos que entender que Jesus em tudo foi o nosso exemplo. Ele nos mostrou como andar. Ele fez exatamente o mesmo que nós fizemos. É impressionante que a Bíblia diz que Jesus nos disse para nós perdoarmos, mas Ele próprio perdoou. Ele estava a ser crucificado. Chicotearam-no. Ele não disse nada. Cravaram-lhe pregos nas mãos e nos pés. Ele nada disse. Mas as palavras que saíram da boca dele foi na hora da sua morte, em que ele estava a começar a sentir que o seu espírito iria sair dele, que ele iria morrer. Ele disse, Pai, não lhes impute este pecado por causa de me estarem a crucificar. Ele então nos mostrou que devemos andar em perdão constante. É impressionante. Se nós não estivermos em perdão, o Espírito Santo também se ausenta de nós. Eu costumo dar exemplos meus. E às vezes, eu quando dou exemplos meus, é para você entender se acontece comigo, pode acontecer consigo. Eu não sou especial. Se houve alturas em que me considerei especial, eu agora cada vez mais vejo que nada tenho de especial. A única coisa que eu tenho de especial é amar a Jesus. Pelo que Ele fez por mim. Amar a Deus Pai por Ele me ter amado como me amou. Eu digo-lhe isso, eu digo-lhe que o amo. Mas você entenda uma coisa. O Espírito Santo é que faz a obra através de nós. Ainda agora, antes de ir para esta reunião, o título para esta reunião e os versículos para esta reunião não eram estes. O nome da reunião era completamente outro. E à última hora, Deus mudou o título, mudou toda a mensagem. Enquanto estavam a adorar, eu estive à procura de alguns versículos e quando cheguei aqui, ainda Deus me estava a mostrar versículos. Eu quero que você entenda que é Ele que fala. É a direção dele que vem através de nós. E às vezes os exemplos que eu dou não é para eu ser glorificado, porque há exemplos que eu dou também maus. É exemplos para você entender. Eu uma vez saí muito chateado de casa. Entrei para dentro do carro mesmo chateado e a meio do caminho, o motor do meu carro, quer dizer, a correia, quem percebe de motores, a correia de distribuição saltou fora, o motor andou em falso, portanto, estragou o motor. Se eu já estava chateado, ainda fiquei pior. E enquanto eu estava assim, eu não tinha direção nenhuma de Deus. Nada. Eu agarrei, fui meter o carro ao sítio onde ia ser arranjado. E quando aquietei, Deus me mostrou o meu erro, que eu não tinha perdoado. E por isso tudo estava a acontecer. Eu então fiquei quieto, sossegado, e pedi perdão a Deus pelo que eu havia feito.
perdoei aos outros. E Deus me abençoou. Esse carro foi arranjado. Depois de ser arranjado, eu ainda não tinha pago o arranjo. Eu vou numa perseguição para um determinado sítio, não vejo que tinha feito uma poça imensa de água naquele sítio. E o meu carro entrou dentro d'água. Quando entrou dentro de água, o carro tinha acabado de ser arranjado. Entrou a água pelo filtro de ar, o motor espirrava óleo e água por todos os sítios. Fiquei com o carro avariado outra vez. E você pode dizer, poxa, então tinha acabado de ser arranjado e você... Pois, mas desta vez eu fui abençoado. Porque o meu carro tinha seguro contra todos os riscos. E tinha o que se dizia fenómenos da natureza. O meu carro tinha entrado água para dentro do carro, o motor tinha ficado debaixo d'água e então o seguro pagava o arranjo. E com o pagamento desse arranjo do motor, eu fui abençoado e consegui pagar quase os 2 arranjos, ainda só dei um pouco mais e ficou tudo pago. Eu quero que você entenda. Quando nós nos movemos como Deus quer, Deus nos abençoa, mesmo nos sítios mais improváveis e mesmo das formas mais improváveis. Mesmo naquilo que nós achamos que é impossível, Deus nos abençoa. Mas cada vez que agimos conforme a nossa vontade, conforme a influência que nós estamos a receber, muitas das vezes de outras pessoas, do próprio diabo, e você diz, não, o diabo não me está a influenciar em nada. Não, cada vez que você não perdoa, você está sendo influenciado pelo diabo. Porque ele é que não quer, ele é que quer que você se revolte, ele é que quer que você não perdoe. Para quê? Porque ele sabe que se você fizer isso, você perde com Deus. Então, eu nos mostrei, por causa de não ter perdoado, eu perdi a direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo, aquela que nós precisamos de receber, aquela que nós precisamos de ter, porque ela nos guia em toda a verdade. Nos mostra o que é que vai acontecer. Eu posso-vos dar exemplos da minha vida, atrás de exemplos, atrás de eventos, de situações onde o Espírito Santo me mostrou o que é que eu devia de fazer. Foi só para mim, desculpem, mas não. Não é só para mim. É para si também. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que pede. Quer ver? Lucas 11, 13. Vamos lá, Lucas 11, 13. Lucas... Veja o que está aqui escrito. Pois se, sendo maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Existe nas nossas reuniões de trabalho, que é só aquelas pessoas que trabalham na igreja, e depois há as reuniões públicas. Normalmente nós temos reuniões públicas à sexta-feira e ao domingo, e temos uma reunião que é à quinta-feira, normalmente é à quinta-feira, em que nessa reunião é uma reunião só de pessoas que trabalham na igreja. Nessa reunião nós oramos, juntamos todos e pronto. E eu estava numa dessas reuniões, que eu estava a começar a trabalhar na igreja, ou antes já estava a trabalhar, já era assistente, e que estava na igreja e eu estava cá atrás e começou toda a gente a orar em línguas. Orar em línguas não é orar em inglês, em francês, não é isso. É orar uma língua muito estranha que nós não sabemos muitas das vezes o que é que quer dizer. Eu nunca recebi interpretação para a língua que eu falo. Eu oro e não sei o que estou a dizer. Eu sei que ao fazer isto, eu sei que sou abençoado. Porque estou a fazer a oração correta perante Deus
e Deus me abençoa por causa disso. É muito importante entender uma coisa. Para você entender que há poder nas palavras quando nós falamos. Maldição é alguém que falou mal ou deu maldição a alguém através de palavras. Pode ser feito através de trabalhos, mas tem que ser falado palavras. Da mesma forma, você é abençoado cada vez que fala palavras. E se você falar a palavra de Deus, você é abençoado pelo próprio Deus. Sendo assim, eu estava a orar, eu não estava a orar, toda a gente estava a orar, e eu estava sem orar. Eu fechei os meus olhos e disse: Senhor, eu também gostava de orar. E, como fosse um borbulhar a sair do interior do meu estômago quase, do meu interior, eu comecei a orar em língua, instantaneamente. Há exemplos bíblicos em que a pessoa ora sobre o outro e o outro fica a orar em línguas. Mas também há desta forma que aconteceu comigo. Qual é a mais certa? Todas as duas. Eu comecei a orar em língua. E a partir dessa altura, a minha revelação aumentou não sei quantas vezes. Jesus, através do seu Espírito Santo, começou-me a mostrar coisas que eu não sabia. Coisas, previsões para mim. Mostrou-me futuro. Mostrou-me coisas. A pouco e pouco foi-me dando direção para todas as coisas. E à medida quanto eu mais quieto ficava, mais direção eu recebia. Quanto mais a minha cabeça não parava e eu pensava de outras coisas e estava a fazer isto e aquilo e aquilo outro, aí eu não recebia direção nenhuma. Quanto mais quieto ficava, mais direção recebia. E também, se eu estiver no meio da adoração, aí a revelação aumenta. Não é só para mim, é para todos. Você tem que desejar receber o Espírito Santo de Deus Altíssimo. O Espírito Santo de Deus Altíssimo quem é? A terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos disse que Ele iria para o Pai, mas que se Ele não fosse, Ele não nos enviaria o Consolador. E é isso que eu vos quero. Vamos ler. Vamos ler o que é que Jesus falou. João 16, 7. João 16, 7. É isso mesmo. Jesus fala aos discípulos e lhes mostra que convém que ele vá. Convém que ele saia do planeta Terra para que o Espírito Santo possa vir. Não se esqueça que só neste momento, enquanto Jesus andou na Terra, só ele tinha a direção do Espírito Santo. Só ele. E agora vejam, João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verdadeiramente, é ele que faz toda a obra do Pai. A nós é só dado um pouco, que é pregar a toda a criatura. Mostrar as boas novas de salvação. Mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Eu sei porque muitas das vezes, e era a minha vontade, principalmente ao princípio de eu ser cristão, era mostrar aos outros, tu tens que vir, é uma bênção para ti, tu vais ser abençoado. Eu não consegui trazer ninguém a Jesus. Eu tinha uma ânsia de mostrar aos outros, de lhes mostrar a bênção que eu tinha recebido na minha vida, tanta coisa que eu vi, tanta coisa que...
tanta bênção, a alegria que eu sentia, aquilo que eu estava a passar de mal, à beira do suicídio, que Deus me livrou. Glória a Deus, eu estava tão contente e eu queria dar isso aos outros. Mas ninguém recebeu. Ninguém. Porque eu não percebi. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós só é dado pregar o Evangelho, mostrar aos outros as boas novas de salvação, mostrar aos outros com as nossas ações, com as nossas atitudes, em que as pessoas olhem para nós e digam: realmente és diferente, tens algo diferente em ti. E aí nós podemos, aquilo que eu tenho diferente, é que tenho Jesus no meu coração. O Espírito Santo, ao chegar até nós, nos dirige. Quando eu posso vos dar tantos exemplos. Eu lembro-me de uma vez, eu fui comprar era uma prenda para uma das minhas filhas, um órgão. E eu queria ir comprar esse órgão. Eu fui com o meu filho e a namorada do meu filho, o mais velho, naquela altura. Metemos os três dentro do carro e ia a caminho para lá e senti que não era a altura de lá ir. E voltei para trás. Não fui comprar. Depois, uns dias mais tarde, senti que era a altura. E então fui lá comprar. Uma televisão que eu tenho em casa, eu vi a televisão, vi o que eu queria e eu vi dois preços da televisão. Vi um num hipermercado e vi noutro hipermercado. E claro, supostamente, eu ia comprar no meu hipermercado onde era mais barato. É? Não, você está errado. Eu comprei no sítio mais caro. E você diz, mas comprou no sítio mais caro? Não tem lógica. Pois é, mas eu não ando por lógica, eu ando pelo que eu sinto. E então, foi isso que eu fiz. Comprei no sítio mais caro. Meti a fatura numa determinada gaveta de minha casa e depois o tempo foi passando, mas não muito tempo, talvez uma semana, eu passava no escritório e olhava para a gaveta e sentia-me que tinha que ir àquela gaveta. Eu achava aquilo estranho, isso aconteceu uma vez. Quando aconteceu a segunda, eu não nem discuti mais. Tirei a fatura, agarrei na fatura, meti-me com a minha esposa, fui direto ao sítio onde comprei a televisão. Quando eu cheguei lá, a televisão estava mais barata. Eu tinha a fatura que eu tinha comprado em menos de 15 dias a televisão lá. Eu poderia ter feito a devolução e depois voltar a comprar a televisão. O que é que eles fizeram? Fizeram um retorno e eu comprei a televisão ao mesmo preço que eu comprei no outro lado. Eu fui abençoado. Porquê? Porque eu deixei ser guiado pelo Espírito Santo. Eu posso-vos dizer, e se calhar estava aqui a reunião toda a contar testemunhos assim. Porquê? Porque o que eu sinto, eu faço, mesmo que não tenha lógica nenhuma. Mesmo que aos olhos de todas as pessoas acham que não deve ser feito assim. Isso eu não me importo. Eu quero saber o que eu sinto da parte de Deus. E o que eu sinto, eu faço. Assim, vivendo assim, eu tenho sido abençoado. E Deus tem-me mostrado a benção. Eu nunca ando, cada vez que quero uma coisa, eu nunca ando à procura, não ando a procurar aqui e ali, pode ser assim, pode ser assim. Não, eu já desisti disso, não vale a pena. Ficar quieto é a grande bênção. Ficar quieto é a grande bênção. A última bênção que eu recebi, a pessoa que me estava a dar a bênção dizer, mas você não disse nada. E eu virei-me para a pessoa e disse assim, eu nunca iria dizer nada. Aquilo que Deus me quer dar, Ele dá. Mas eu nunca vou dizer nada. E eu fui abençoado.
Eu quero que você entenda. A direção do Espírito Santo é tudo aquilo que você precisa. Ele vai evitar problemas. O Espírito Santo vai lhe mostrar para evitar problemas. Há certas coisas que você vai para fazer que o Espírito Santo lhe mostra que não deve fazer. E você não fazendo vai ser abençoado. Vai evitar problemas na sua vida. Porque você está a ser dirigido pelo Espírito Santo, Deus Altíssimo. Aqui em Atos, eu quero vos mostrar. Digo-vos já em Atos. Atos 16, 6. Atos 16. Aquilo que eu vos estou a falar aconteceu na altura com os apóstolos. Eu quero que vocês leiam comigo, vejam aqui, Atos 16, 6. E passando por a Firgia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado a Misia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E você diz assim, mas como é que isto pode... Espera aí. Vamos lá começar a pensar. Então, mas Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. É da vontade de Jesus que nós preguemos o Evangelho a toda a criatura. Mas aqui o Espírito Santo o impediu de pregar. Você está a entender? Porquê? Eu não sei qual a razão. Mas se calhar as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Se calhar iria lá a guerra. E eles iriam ser apanhados numa guerra e como é que se safavam, livravam? Eu não sei quais as causas, mas eu, conhecendo o Espírito Santo, sei que ele faz isso para proteger. Se entende? Eu uma vez estava a dirigir-me para o final da minha zona e eu poderia virar para a esquerda ou para a direita. Se fosse para a esquerda, ia até às bombas de gasolina, fazia lá, faltava minutos, 10 minutos talvez, para me ir embora, para ir para a esquadra, para depois sair de fazer o meu turno, acabar o meu turno. Ou virava para a direita e continuava a circular a minha zona e depois iria para a esquadra. Eu, quando cheguei ao final, eu quase sempre virava à esquerda. Estava ali uns minutos com o rapaz das bombas de gasolina e depois ia-me embora. Mas naquele dia não foi isso que eu senti. Eu senti virar à direita e virei à direita. Quando cheguei à esquadra, viraram-se para mim. Então, houve um assalto na tua zona. Um assalto na minha zona. Sim, as bombas de gasolina foram assaltadas. É para aí perto de 10 pessoas com 2 carros assaltaram e levaram um multibanco. E quando fiquei quieto e comecei a pensar sobre tudo aquilo que me estavam a dizer, se eu estivesse lá, aquilo ia dar tiro de certeza absoluta. Era uma única pessoa contra vários. Eu não sei o que é que aquilo ia dar problemas para cima de mim. O rapaz das bombas não lhe aconteceu nada, nada aconteceu, só roubaram o multibanco e não houve mais problema nenhum. Mas você entende? O Espírito Santo nos protege para nos impedir de termos problema. O mesmo acontece às vezes com negócios que possamos fazer. Nós não estamos a sentir, temos o Espírito Santo já e não nos estamos a sentir confortáveis com aquilo que estamos a fazer. Há qualquer coisa que bate errado, há qualquer coisa que não está bem. Então não faça, por favor, senão você vai ter problema. Eu já por várias vezes senti que não devia de ir a um sítio e depois fui
E tive problema. Mas porquê que eu fui? Porque eu tinha dado a minha palavra e não queria voltar atrás com a minha palavra. Mas eu tive problema. Mas eu sabia pelo Espírito que ia ter problema. Em tudo o que você fizer, aprenda uma coisa. Porque eu sou sincero. Eu às vezes, mesmo sabendo tudo isto que eu vos tenho contado, às vezes eu caio e erro. Você ore antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. Ore. Para ver se é vontade de Deus. Para ver se o Espírito Santo lhe dá uma luz verde, uma confirmação que está tudo bem, que pode ser, que não há problema algum. Entende? Você pode justificar, mas é a minha família, mas é isto, é aquilo. Ouça, por favor, ore. Ore. Tudo, ore. O Espírito Santo lhe vai guiar pelo melhor caminho. Entende? Eu vos digo, o Espírito Santo que nos foi dado nos concede o mesmo poder que Jesus tem. Por isso é quando nós oramos para as pessoas, nós declaramos cura para elas e elas são curadas. Por isso é quando nós ordenamos, os espíritos saem, espíritos demoníacos. Por isso é quando nós oramos, as pessoas são abençoadas. Porquê? Porque o Espírito Santo está em nós e abençoa. Não somos nós. Nós somos apenas, unicamente, veículos de Deus, servos de Deus, para fazer a sua vontade. Mas é o Espírito Santo que abençoa. Cada vez que nós colocamos a mão em alguém, nós estamos a pôr a nossa mão, mas é o Espírito Santo que está a tocar na pessoa. É o Espírito Santo que abençoa. Nós só estamos lá a declarar que confiamos no Espírito Santo e que Ele vai fazer a obra no nome de Jesus. É impressionante que Jesus diz: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Eu lembro-me que a primeira vez que eu notei a presença do Espírito Santo, ele move-se muito rápido, mesmo muito rápido. E eu estava a orar, a pedir ao Espírito Santo para abençoar, e ele parou, olhou para mim e olhou para o céu. E quando ele fez isso, eu percebi. Eu disse: perdão, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus que faças isto. E então eu deixei de o ver outra vez, porque ele começou-se outra vez a movimentar muito rápido. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo opere na terra. A terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Você, se for ler em Gênesis, você vê a criação de todo o planeta Terra, mas quando foi chegada a altura do homem, disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus diz. Ele não disse: eu faço o homem à minha imagem, à minha semelhança. Não. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nossa. Pai, Filho e Espírito Santo, que estava na criação. Você mal começa a ler, o Espírito pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. Até o Espírito Santo sempre esteve presente. Mas agora está presente em cada um de nós, dentro de nós. Há aqueles que querem, aqueles que desejam a sua presença. Você tem que entender uma coisa. O Espírito Santo transmite paz. O Espírito Santo transmite paz. Em paz sereis guiados. E só em paz você consegue receber a direção do Espírito Santo. Não é por acaso que Jesus disse: quando vocês quiserem orar, não orem em público, porque vocês já vão ter a vossa recompensa assim. Mas quando vocês quiserem orar, vão para o vosso quarto, fechem a vossa porta, fiquem sozinhos
e orem ao Pai, que Ele vos recompensará. Ele vos dará a direção necessária. Porque estão sozinhos, porque estão quietos, porque estão em paz. Não é na raiva, na revolta, que você vai conseguir receber alguma coisa do Espírito Santo. Porque Ele se afasta de tudo isso. Você necessita do Espírito Santo na sua vida para você ser abençoado e para receber a direção, para poder ir pelo caminho. Eu não sei de tudo. E graças a Deus que eu não sei de tudo. Se calhar se eu soubesse mais do que aquilo que eu sei, eu se calhar tomava atitudes erradas e fazia coisas erradas. Se calhar fazia juízos de valor do qual eu não devo fazer. E assim, recebendo a direção do Espírito Santo, eu faço o que faço na altura. Eu vi muita coisa, acredita em mim, muita coisa. Eu ainda continuo a ver, mas eu lembro-me de ver pessoas que eu pensava que eram de Deus e afinal não eram. Você está a dizer, mas isso está a pôr em causa toda a gente. Pois estou. Por isso é que você precisa disto. Para saber quem é quem. De outra forma você nunca vai saber. Nunca vai saber. Uma das minhas crises espirituais que eu tive, uma das maiores crises espirituais que eu tive, era que eu estava a receber a direção do Espírito. E eu sabia de coisas que estavam a acontecer e que eu não devia de fazer. E outra pessoa que estava dentro da igreja dizia exatamente o contrário de mim. Eu entrei em tal desespero. Eu lembro-me de que na altura namorava com a minha esposa, estava a levá-la para a casa dela e chorava pelo caminho. E eu dizia: eu não quero receber mais revelação, eu não quero receber mais revelação, eu não quero saber, porque eu estou a dizer uma coisa, a outra pessoa que está a dizer outra. Eu achava que a outra pessoa estava certa e que eu estava errado, que a revelação que eu estava a receber que estava errada. Mas Deus, no seu infinito amor, realmente, no seu infinito amor, teve paciência comigo. E depois começou-me a mostrar a vida dessa pessoa. Não começou a falar comigo, porque parou, mas começou a destapar a vida da pessoa perante os meus olhos. E eu comecei a perceber que afinal não era eu que estava errado, era a outra pessoa que estava a dizer é que estava errado. Por favor, deixe-se ser dirigido pelo Espírito Santo, Deus Altíssimo. E então você vai entender. Se calhar até você pode estar num sítio agora, você acha que é o sítio correto para a sua vida. Você está numa igreja até em que você diz, não, aqui é o sítio que me sinto bem, que eu estou bem. Eu pergunto, será que é a vontade de Deus estar nesse sítio? Se você fizer a direção do Espírito Santo e tiver a direção do Espírito Santo, você vai ser abençoado como nunca foi. Você vai ter uma alegria como nunca teve. Porque Ele mostrará tudo, tudo, tudo. Tudo o que você precisar. E quanto mais você depender do Espírito Santo, mais pensam bem. Você saber isto, aquilo, saber o que é que vai acontecer. Eu sei de coisas que vão acontecer no meu futuro. Por isso é que eu falo com tanta ousadia, porque eu sei. Mas porquê? Porque o Espírito Santo achou da parte de Deus que devia de me contar e mostrar. Para quê? Para que se cumpra a vontade do Pai na minha vida. Não era para que eu me torne grande, ou faça isto, ou faça aquilo, para que fique grande aos olhos das pessoas. Não, nada disso. É para que em tudo o Pai seja glorificado. Se entende? Nós somos servos de Deus. Não somos patrões de Deus, somos servos. E é aqui que você tem que entender.
dependendo do Espírito Santo, sua vida nunca mais será. À medida que você ora, o Espírito Santo começa-lhe a mostrar que isto é melhor ser feito assim, não assim. Aquela forma é melhor. E eu sou sincero, muitas das vezes, por erro meu, eu reconheço por erro meu, por causa de estar tão habituado a fazer certas coisas, há coisas que eu me agarro logo a fazer. E depois, um dos últimos computadores que eu mexi, que eu abri, um portátil, eu sabia que não podia mexer nele. O Espírito Santo tinha mostrado que eu não podia mexer nele. Eu insisti, mexi nele e queimei o portátil. Estraguei o portátil. Quem foi a culpa? Completamente minha. Você entende? Quando você sentir qualquer coisa, você não consegue justificar, porque aos olhos humanos você até pode dizer, não, mas aquele caminho até era bom, é um bom caminho, é o sítio favorável, mas no seu interior você sabe que não é. Vá pelo seu interior. Eu costumo fazer muito assim, eu oro para os assuntos. E se eu sinto que devo fazer de uma determinada forma, e se a minha vontade também é por essa forma, eu volto a orar outra vez. Mas, no entanto, eu se sinto fazer de outra forma, e a minha vontade é fazer o contrário, eu nem discuto, nem preciso de orar mais. Se é contra a minha vontade, está certo. Eu faço contra a minha vontade. Nem preciso de orar outra vez. Já está certo. É aquilo que é. Acabou. Você está a dizer, mas isso não tem lógica nenhuma. Pois, é que, não sei se sabe, nós não sabemos tudo. Agora o Espírito Santo sabe tudo. E se ele contraria aquilo que eu quero fazer, é porque ele sabe que aquele caminho é o melhor. E eu então não discuto. Sei que a minha vontade é ir por aquele caminho, mas o Espírito Santo diz-me por outro caminho, é por o outro que eu vou. Nem discuto. Agora, no entanto, quando ele diz que é por um lado, e eu sinto que é por, ou tinha a minha vontade também era ir por esse lado, então eu oro outra vez até ter a certeza absoluta. Quando contraria é fácil, nem vale a pena, porque se eu estou contra, é a vontade do Espírito Santo. Agora, se estamos os dois de acordo, quero orar, eu quero ter a certeza absoluta. Se não sou eu que estou, por alguma influência da minha vontade, a querer ir para aquele determinado sítio. Entende? A direção do Espírito Santo nós necessitamos. Nós precisamos mesmo para a nossa vida. Ele nos vai dar um salto de crescimento espiritual como nunca tivemos até aqui. Esse salto de crescimento nos vai levar a ver... Eu vi tanta coisa, tanta coisa. Deus me permitiu ver tanta coisa. Tanta coisa. Eu vi anjos de uma altura, eu não lhes via a cabeça. Só lhes via percebia que eram enormes. Nós às vezes andamos e temos às vezes temor ou medo de algumas coisas. Às vezes até na rua, quando andamos, às vezes quando vemos outras pessoas e às vezes o comportamento delas, pode nos causar algum receio ou medo. Mas você não imagina o que é que tem ao seu lado. Porque se você só imaginasse o que tem ao seu lado, nem que viessem 1000. Entende? Por isso é que a palavra de Deus, 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, tu não serás atingido. Porquê? Porque os anjos, o mundo espiritual existe. E você tem que entender que essa proteção está conosco sempre. Sempre. Todo lugar. E você tem que ganhar confiança nisso. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pelo pior lugar da terra,
Eu não temerei mal algum, Senhor, porque Tu estás. Os Teus santos anjos estão comigo em todo lugar. Eles são a minha proteção. Ainda hoje eu ouvi um pastor dizer que se não fosse a proteção de Deus, todos os cristãos já estavam mortos. Porque aquilo que aconteceu, ele estava a falar de Saúl. O que é que ele estava a... Porque a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor veio e atormentava a Saúl. E que Davi tocava a harpa e o espírito se ausentava. Ouçam. Tudo o que eu acabei de dizer, verdadeiramente o que estava a acontecer, não era um espírito mau que vinha da parte do Senhor, é que o Senhor tinha tirado a proteção de cima de Saúl e então o espírito mau o atacava. E Davi, que tinha a proteção de Deus, quando tocava, ele tocava adorando a Deus. E no meio do louvor, os espíritos se manifestam e saem. Entende? Alguém que tem Deus não imagina o poder que tem nas mãos. É que não imagina mesmo o poder que tem. A sua oração pode mudar países, pode mudar governos, pode mudar tudo na sua vida, pode mudar leis. A sua oração tem tanto poder que você tem que ter cuidado com o que você fala. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Ainda há pouco tempo um dos meus filhos falou em relação a uma dor e eu emendei-o imediatamente e disse, não te dói? E ele começou-se a rir e eu disse, sim, tu tens de te habituar a falar corretamente. Não te dói. Quando tu me disseres isso a mim, eu entendo o que é que tu estás a transmitir. Mas não te dói. Não dê munições para o diabo. Não dê balas ao diabo, por assim dizer. Para ele poder nos atacar. Se você fala positivamente, o diabo não tem palavras para nos poder atacar. Nós falamos o que é bom, nós recebemos o que é bom. Você entende? Você pode dizer, está bem, mas eu não falo negativamente, mas as coisas estão a acontecer, as coisas não estão... Tudo bem. Então você não fala negativamente, mas as coisas estão a acontecer. Até o que é que você não está a lutar contra aquilo? Porquê é que você não acredita mais no que Jesus diz e menos no que nas circunstâncias dizem, ou que as pessoas dizem, ou tudo o que acontece à sua volta? Deus é a nossa segurança. Ele nos deu a sua palavra para nós confiarmos nele e andarmos por ele. Eu vos quero dizer, o Espírito Santo é a melhor prenda que nós recebemos. E é através dessa prenda que nós podemos fazer as mesmas obras. Você sabe o que é que Jesus disse? Eu vou-vos mostrar. João 14, 12. João 14, 12. Jesus fala e diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu já não tenho tempo. Eu vou para o meu. E tudo quanto pedires em meu nome eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós, com a direção do Espírito Santo, vamos fazer grandes coisas.
O mundo vai ficar a conhecer quão grande Jesus é. E vão ver o poder de Jesus atuar. Desde que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. Agora, cada vez que eu falo isto, a pessoa fica, fogo, agora é que vai ser. Não. Você tem que esperar o tempo certo. Ouçam, eu sei de algumas coisas na minha vida, mas há anos, eu volto a dizer, há anos que eu estou à espera. Eu poderia ter feito algumas coisas de outra forma, mas iria sair fora da vontade de Deus. E não é essa a vontade de Deus, eu não faço. Eu vou-lhe dar o exemplo. Nós estamos com eu comecei em 2013, penso que foi em maio de 2013, a gravar com a câmara que nós temos agora a gravar. Eu era para comprar uma câmara pequena, que a qualidade, pronto, nem sei que qualidade seria, pronto, mas eu achava que uma câmara pequena era o suficiente, mas não senti isso. Eu senti que devia comprar uma câmara grande. Uma câmara grande custou muito dinheiro. Eu tinha o dinheiro, mas o dinheiro não era meu. E eu fiquei assim, eu vou comprar. Então fui comprar num determinado hipermercado onde podia trocar, podia devolver, caso não fosse da vontade de Deus. Porque eu estava tão ansioso, com tanto receio, com tanto medo, que apesar de eu estar a sentir, eu tinha receio. Ouçam, já estamos 8 anos, e a Câmara tem sido uma bênção, e é uma bênção. Entenda? A direção do Espírito Santo é a melhor, mesmo quando aos nossos olhos parece não ser. Acredite, a direção do Espírito Santo nos vai levar a lugares melhores, a sítios melhores, a melhores negócios, a melhores coisas. Você não imagina quando. Eu posso continuar a. São tantos testemunhos. Eu estive numa reunião feita pelo computador. Vários, 8 intervenientes. Naqueles intervenientes, nós tínhamos que resolver certas coisas. Eu fiquei calado. E as pessoas que estavam do outro lado, essas pessoas me abençoaram a mim. Eu não exigi nada, não disse nada. Eu fiquei calado. E fui abençoado. Você entendeu? Você entendeu? Não, mas eu tenho direito. Mas isto está errado. Não entre por aí. Confie em Deus. Se você vê alguma coisa errada, ore. Se você vê alguma coisa certa, ore. Se você vê uma coisa assim, ore. Espere em Deus. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe na sua vida, ver o poder dele. Porque acredita em mim, você ainda não viu nada. Porque o poder dele é imenso. Ele pode fazer tudo. 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 Por isso é que você precisa da direção do Espírito Santo. Para você ficar quieto, sossegado e receber a bênção. Você já percebeu porque é que precisa do Espírito Santo?
Ele não é só isso, é muito mais. Ele é nosso ajudador, nosso consolador. Nos ajuda. Nos momentos em que estamos com mais tristeza, Ele nos consola. Ele nos protege. Ele é tudo para nós. Por isso, receba o Espírito Santo na sua vida. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. É muito giro. Eu cada vez que vejo só a minha esposa aqui, eu digo grupo Louvor, eu começo-me sempre a rir. Eu falo o que eu creio e eu recebo o que eu falo. Então vamos orar, vamos dizer, Pai, te agradecemos por Jesus ter ido à cruz e te agradecemos por teres enviado o Espírito Santo para nos ajudar. Agora mostra a cada um de nós a tua direção e a tua vontade. Enche-nos da tua presença. Enche-nos o teu Espírito Santo para que possamos ter a tua direção vinda do Pai para nós. Obrigado, Pai. Tudo o que tens feito por nós. Que se cumpra a tua vontade em cada um de nós. No nome de Jesus. Glória. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Muitas bênçãos.